Olá, hoje é segunda-feira, 24 de setembro, está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje a gente fala sobre ações e iniciativas de reaproveitamento e reciclagem do plástico. Confira também como foi o mutirão de atividades em comunidades de baixa renda de São Leopoldo, promovido pelo Programa de Ação Socioeducativa na Comunidade, o PASEC. E participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E tem ainda a previsão do tempo para este início de semana em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Os desafios para evitar que o plástico se misture ao meio ambiente já são conhecidos pela maioria das pessoas e também pelas indústrias. Uma boa notícia é que a matéria-prima das garrafas PET, por exemplo, é tão disputada que anda até em falta no mercado. Depois de moído, este tipo de plástico pode ser usado para fazer placas de trânsito, capas de caderno e até tecido. Mas o problema é que os produtos feitos de PET não são descartados corretamente e, por isso, não chegam até as mais de 425 fábricas de reciclagem espalhadas pelo país. Dos mais de 5.000 municípios brasileiros, somente 443 fazem coleta seletiva do lixo. É isso aí, Oris. E para conversar com a gente sobre o reaproveitamento e reciclagem das garrafas PET e do plástico em geral, nós recebemos aqui no estúdio Carlos Moraes, coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Unicinos. Também com a gente Marcos Neto, diretor administrativo da empresa de água mineral Itati. E Joelma Oliveira, que trabalha no Departamento de Sustentabilidade da empresa Suzuki Recicladora. Olá, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Eu começo a conversa com o professor Carlos para a gente falar, professor, por que esse tipo de material está sendo tão valorizado? Bom, acredito, e principalmente porque com o aumento apesar dos índices baixos de coleta seletiva nos municípios, né, mas se aumentou muito. Hoje se recicla em torno de 58% do PET gerado no país, né? E passa a ser uma matéria-prima importante para ela poder ser utilizada e reduzir o custo de fabricação de uma série de produtos que já vêm sendo feitos a partir de material reciclado. E é importante a gente entender que mais material só não é mais reciclado pela falta dessas cooperativas que têm que fazer essa separação e também porque as pessoas não fazem, né? Então, esse material vai parar nos lixões, nos aterros, né, professor? Na verdade, assim, o que falta mesmo é a institucionalização nos municípios da coleta seletiva, né? Eu acho que a questão da associação de catadores, né, claro, provavelmente a gente poderia ter mais se tivéssemos mais coleta seletiva nos municípios. Porque quando a separação é feita com resíduo misturado, o índice de aproveitamento é muito baixo, né? Então, é necessário que essa coleta ocorra, ou seja, é necessário que a separação ocorra nas nossas casas, né? E como é que surgiu essa preocupação, Marcos, lá na empresa de vocês, então, com essa questão do plástico? Boa tarde. E em nome da Itati Água Mineral, muito obrigado pelo convite aqui para participar da Conexão TV Unicinos. A Itati vem desenvolvendo desde 1999 diversas ações para trabalhar essa questão da reciclagem de resíduos. Ultimamente nós temos feito vários projetos, alguns deles são bastante conhecidos do público em geral. Nós temos o Programa Interno de Qualidade Total, o QI ao quadrado, que é o Qualidade Integrada Itati, que a cada 6 meses faz cursos com os colaboradores, onde eles recebem informações sobre a correta destinação de resíduos, para que nós possamos exatamente fazer isso que o professor Carlos falou, dar uma separação adequada dos resíduos para que eles possam ter um melhor processo de reciclagem. Nós também temos um outro projeto muito interessante, esse bastante conhecido também, que é o Crescendo com Arte, onde alunos de escolas públicas, uma vez por mês, vão até a nossa empresa, conhecem o processo de fabricação e, nesse processo, eles veem o produto sendo utilizado, preparado, e logo em seguida participam de uma peça teatral, onde nós contratamos um grupo e que eles recebem as informações de uma forma muito lúdica, muito divertida, de como devem proceder na questão de reciclagem e ações para cuidado com o meio ambiente.
todos os alunos das escolas recebem também um certificado de participação e são convidados a fazer um desenho ou uma redação, conforme o seu nível, a respeito do que eles assistiram. Os melhores são premiados e nós voltamos até a escola e homenageamos esses alunos com um troféu, com um diploma, para que isso fique marcado da importância das crianças conhecerem exatamente o que é a reciclagem e a importância de tratar isso no seu dia a dia. Bom, Marcos, e você trouxe um exemplar de um garrafão de plástico que é bastante conhecido já da população, né? Explica pra gente por que você trouxe esse material para mostrar. Na verdade, eu gosto sempre de comentar com as pessoas que este aqui é o nosso produto, mas ele só funciona porque ele é reutilizável e reciclável. Existe uma diferença, que alguns itens podem ser reciclados, mas não podem ser reutilizados, né, professor? A Joelma aqui depois vai falar sobre isso aí. Mas todos os garrafões, por força da legislação, eles têm uma vida útil. Ela é determinada conforme uma RDC da Anvisa em 36 meses. Então, se todos cuidarem bem de uma embalagem, ela vai chegar até o final da sua vida útil, legal, tá? Mas em condições de utilizar. Mas se as pessoas não tomarem o cuidado, elas podem acabar estragando a embalagem, contaminando ela, e aí a vida útil fica reduzida em muitos meses. Por exemplo, um garrafão de água mineral, como o que nós utilizamos lá na Itati, tanto faz ser de polipropileno, PP, ou de PET, ele deve ser utilizado para água mineral, tá? E não para colocar erva mate, suco de laranja, combustíveis, resíduos, toco de cigarro. Então, quando as pessoas, por falta de consciência ou às vezes de instrução, agem desta forma, elas estão fazendo com que a embalagem seja contaminada e, ao chegar na empresa, tanto na nossa como em qualquer outra empresa, a embalagem vai ser descartada muito antes da sua vida útil chegar ao fim, contribuindo para que ela vá, às vezes, parar no meio ambiente. 50% das vezes, né, professor? Então, por isso que nós também atuamos fortemente na conscientização das pessoas para que elas possam dar o uso correto e a destinação correta de uma embalagem após sua vida útil. Tá certo. Exemplo do Marcos, a Joelma também trouxe ali um material para mostrar, né, Joelma, lá da recicladora, para a gente poder entender o processo mesmo dessa separação e do plástico ali, do material que é moído, no que ele pode ser transformado, né, Joelma? Explica pra gente. Sim. A nossa empresa, enquanto produtora de produtos de plástico, né, tem essa preocupação. O que vai acontecer após o consumo? E nós desenvolvemos, então, um processo onde o plástico pós-consumo, que é esse que tem vida útil menor, né? A gente pode ver ali, são embalagens, né? São após embalagens o descarte, ele pode ser transformado num outro produto, porque ele não é reutilizável, assim, não vai ser reciclado e transformado novamente numa embalagem de alimento, mas nós transformamos esses produtos em tábuas. Aquele outro pacote que você trouxe ali é esse material moído já, é isso? Já moído. Então, são embalagens de alimento dos com mais alumínio, diversos tipos, isso. de cores, enfim, isso também não importa. Isso. E ele passa por um processo onde ele é transformado, então, numa tábua. E essa tábua tem características iguais às da madeira, né? Onde nós transformamos ela em móveis, que são bancos, como a gente já mostrou aqui também, paradas de ônibus em Estância Velha. E se assemelha muito à madeira mesmo. E eu queria poder entender, professor, se esse tipo de material ele tem tanta resistência, durabilidade, por que também vale a pena investir nisso? Bom, aí são várias as questões envolvidas, né? Uma delas é, na substituição da madeira, por exemplo, é a gente poder preservar, né, as nossas florestas, reduzindo assim a questão do efeito estufa, por exemplo, e também reduzindo a quantidade de área que precisaria ocupar desses resíduos que não tinham outro destino, senão aterro, né? Se a gente for ver, todos esses produtos a gente consome diariamente, né? Cada pessoa produz uma quantidade muito grande de lixo. O Chico tem uma pergunta em relação a isso, justamente. Exatamente, não, eu queria... O professor quer falar Não, teria mais um detalhe, como ela colocou, né? Tem muitos plásticos. Eu acho que o problema hoje não está no PET, né? Porque o PET ele tem já
bem estabelecido a coleta seletiva do PET, tem alto valor agregado no mercado em termos de plásticos, né? A questão toda são todos esses outros plásticos que são utilizados, embalagens, né? Nós já até conversamos sobre isso aqui, que as soluções acabam sendo limitadas. E eu acho que essa madeira vem para resolver um problema que nós temos hoje de destino desses resíduos. A questão da legislação também é muito importante, porque a Joelma comentou sobre embalagens de alimentos. A legislação ela é muito específica e muito rígida a respeito disso. Tá? Embalagens, produtos plástico reciclado não pode ser utilizado em embalagens para alimentos. Tá? Isso é completamente vedado pela Anvisa. Há algumas exceções, por exemplo, no questão do garrafão, tá? Quando ele está na empresa que está fazendo a extrusão da embalagem, está soprando o garrafão, a resina que foi utilizada, ela pode ser reaproveitada ainda nova, sem ter sido utilizada, em até 5% na produção de outras embalagens. Fora isso, não é possível. Então, a destinação dos resíduos ela é muito importante, até mesmo porque evita-se que acabe ocorrendo um uso indevido desses resíduos e dessas resinas recicladas. A Joelma quer mostrar aí o material. E o correto seria trabalhar, então, num plástico 100% reciclável, né? A gente tem um produto que é hoje proveniente de fonte renovável, que foi uma saída, né, encontrada para estar mais sustentável, né, digamos assim. E junto com isso a reciclagem, porque a gente não tem como fazer um produto retornável, né, apenas reciclável. A gente vê que essa busca, né, ela está sendo cada vez mais constante. Daqui a pouquinho eu vou querer conversar mais um pouquinho com vocês em relação a esse assunto, porque agora a gente faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente continua falando sobre ações e iniciativas para o reaproveitamento do plástico. E você pode participar dessa conversa pelo nosso e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. A gente já volta.